Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia para você que está aqui, nos dando o prazer, nos dando a honra, nos dando a alegria de participar do programa Falando de Amor com Carla Moura. Sim, é um programa de amor. É um programa de liberdade. E eu estou muito contente, porque já estão começando a chegar perguntas, já estão começando a chegar pedidos de temas. E é com muita alegria que eu me organizo, é com muita alegria que eu preparo o programa a partir da sua demanda. É com muita alegria que eu preparo o programa a partir da sua necessidade. Porque eu não sei porque a natureza nos criou assim. A neurociência também não sabe. Mas o que vale é o bem-estar. O que vale é o prazer que a gente sente quando percebe que está ajudando alguém, quando percebe que o seu trabalho, que o seu esforço, quando se percebe útil para a humanidade, quando se percebe útil para o planeta. É algo maravilhoso, é algo incrível, é algo fantástico. É algo extraordinário. E eu quero mandar um beijo especial para a audiência da Rede Clima TV. E eu já estou sabendo que a Rede Clima TV está transmitindo o programa Falando de Amor com Carla Moura em 2 horários, às 9 da manhã e às 13 horas da tarde. Então, quem já não pode às 9 horas da manhã por conta das suas atividades matinais, do seu trabalho, na hora do almoço está conseguindo me ver. E uma das pessoas da Rede Clima TV me escreveu dizendo que já estão parando ela na rua, perguntando onde me encontrou. A audiência está só crescendo, já se torna um fenômeno. Isso sim. Então, enquanto eu transmito para algumas plataformas e eu vejo só algumas pessoas, o que acontece? Outras pessoas, outras plataformas estão transmitindo e eu não consigo ver os comentários de todo mundo. Mas aqui eu já estou vendo comentários. A Andréia, bom dia, minha linda, você também. E aí, se você tiver algum comentário para fazer, faça, que eu consigo ver alguns comentários. Não consigo ver todos, mas consigo ver alguns, sim. Então, eu não coloquei ainda o tema de hoje, mas um tema, foi uma pergunta que me tocou muito. Uma pergunta que a pessoa fez para mim ontem. Eu respondi por texto e agora estou respondendo pelo programa Falando de Amor, porque pela duração desse programa eu consigo responder com mais profundidade, eu consigo responder com mais detalhes e, sobretudo, eu consigo ajudar a mais pessoas, porque o programa Falando de Amor, como eu já disse, ele é transmitido para várias plataformas durante o dia. Então, eu consigo abranger a mais pessoas. No fim do dia, eu vejo que centenas de pessoas assistiram o programa nos diversos horários onde ele é exibido, tá? Então, eu entro de surpresa ao vivo, mas ele é retransmitido em outras plataformas durante o dia. E, por favor, se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum comentário, me mande pelo direct, escreva abaixo. O ideal é que você me mande pelo direct, porque eu não consigo ver todas as plataformas todos os dias, mas o direct do meu Instagram,
Carla Moura Mentoria, eu consigo ver. E aí eu vou anotando todas as perguntas, eu respondo para a pessoa, porque quem pergunta tem pressa, eu respondo por escrito. E se for um tema, como o tema de hoje, da maior importância para muita gente, eu sei que vai ajudar muitas pessoas, eu trago para o programa Falando de Amor com Carla Moura e trago de surpresa, mas ele fica gravado e eu sei que muita gente vai se beneficiar. A pergunta que eu respondo hoje, de uma maneira mais profunda, é a seguinte: preciso de ajuda, Carla. Saí de um casamento de 30 anos por causa de pressão minha. E aí, o que eu entendi? Se essa mulher que me perguntou estiver assistindo e quiser explicar melhor, me manda no direct a explicação que eu continuo lhe ajudando. Mas, pelo que eu entendi da redação dela, o casamento, ela reconhece que o casamento de 30 anos terminou por causa da pressão dela, porque ela fez muita pressão nesse homem e ele terminou o casamento. Que pressão é essa? E o que ela chama de pressão no casamento, eu não sei. Então, eu vou trazer um panorama geral, eu vou trazer o que eu gosto muito de estudar e o que é um dos meus diferenciais no trabalho, é o fato de eu trazer a história das mentalidades, eu lembrar que a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar e de agir é uma maneira socio-historicamente construída. O que é isso, Carla? Porque é só a gente lembrar que a humanidade, ela evolui o tempo todo. A humanidade, ela está o tempo todo em transição. Tudo na humanidade evolui. Tudo na humanidade está o tempo todo em transição. E o que acontece? Acontece que a mentalidade, a forma de ver o amor, a forma de se relacionar com amor, as expectativas com relação à sua vida amorosa, elas modificam muito de acordo com a nossa mentalidade, que ela é social. O casamento no Brasil, em 2021, é porque eu sou de 1967, eu nasci, então eu vivi muito tempo no século XX, né? Mas nós estamos no século XXI. Então, o casamento, em 2021, no Brasil, é visto de uma maneira diferente do casamento em 2021 na Austrália. O casamento em 2021 na Índia, o casamento em 2021 na Turquia, o casamento em 2021 na China. É tudo muito diferente de acordo com a cultura. E no mesmo Brasil, o casamento era visto de uma forma diferente em 1940. Nos Estados Unidos, a partir de 1940, e aí com a questão da Grande Guerra, né? Das grandes guerras no início do século, na primeira metade do século passado, trouxeram uma nova mentalidade sobre o casamento, porque antes da década de 1940, por exemplo, não se via registros da mentalidade coletiva de que o casamento deveria ser por amor. Na história da humanidade, por muito tempo se separou amor de casamento. Amor era uma coisa, desejo sexual era outra, e casamento era outra. Eram coisas separadas. Se casava, quem tem mais idade aqui, ou quem já viu novelas, já leu romances orientais e ocidentais, sabe que no mundo inteiro, até 1940, a década de 1940, se casava por interesse das famílias. Até hoje, na Índia, em muitas aldeias, se pratica o casamento infantil.
Isso, Carla, casamento infantil? Sim, casamento infantil. Uma menina com 4, 5 anos de idade, ela é prometida a um homem adulto. Por quê? Porque interessam às famílias, essa junção das famílias, geralmente por interesses econômicos, terras, patrimônio e outras coisas, e essa menina, ela já se veste como uma mulher, e dependendo da aldeia, ela já vai viver com esse homem. Ele é sempre mais velho e ele é sempre maior de idade. E aí a menina não tem escolha. O que as meninas pedem é que o homem as trate bem, porque não tem como devolver, porque envolve dote, envolve pagamento. Esse homem paga por essa menina, para se casar com essa menina. Então, o casamento em 2021, geograficamente, ele tem significados diferentes, ele tem motivações diferentes. Então, eu trago a fundamentação das coisas, eu trago a história das mentalidades para abrir a nossa mentalidade hoje em dia sobre o que significa casamento, sobre o que significa estar casada, ok? Então, seguindo aqui, a gente precisa lembrar que a insatisfação no casamento, atualmente, nos casamentos, ela tem a ver... eu estou com luminária demais, por isso que está dando sombra. Deixa eu acertar aqui. Agora que eu percebi. Melhorou. O casamento, ele tem expectativas que são depositadas na vida de hoje que não eram depositadas antigamente. Hoje, em 2021, estou ajeitando aqui, né, derrubando a câmera. Hoje, em 2021, nós percebemos que existe, sim, uma expectativa que antigamente não existia, que era de felicidade no casamento. Ai, Carla, você está dizendo que antigamente as pessoas não tinham expectativa de felicidade no casamento? Sim, eu estou dizendo isso. Que até pouco tempo, eu estou falando da história das mentalidades, da história da humanidade, e aí eu estou vindo para o Ocidente, até pouco tempo, o casamento era para construir família, o casamento era para se ter filhos, o casamento era para procriação, o casamento era para muitas outras coisas, e não para ser feliz. Você acredita nisso? Pois é, o casamento e felicidade eram coisas separadas. Ninguém tinha expectativa em ser feliz no casamento. A expectativa era construir família, a expectativa era deixar herdeiros. Existiam outras expectativas. E a expectativa de felicidade, ela era uma expectativa inútil, porque não se esperava ser feliz no casamento. E aí, o nível de conformidade era muito maior. A pessoa se conformava em ser infeliz no casamento. Se ela era infeliz e não tinha expectativa de felicidade no casamento, para que se separar? Se ela já era infeliz e ela não queria ser feliz no casamento. Então, havia um conformismo generalizado. A partir de 1940, aí já a humanidade lidando com guerras mundiais, se começou a refletir na morte em massa, na possibilidade desses homens saírem para uma guerra e muitas mulheres ficarem viúvas de uma vez e terem aproveitado pouco tempo o casamento, por exemplo, foi uma das formas de se pensar como esse casamento ele pode ser melhor. Como eu posso ser feliz no casamento?
E aí, amada, a instituição do casamento, da felicidade no casamento, ela começou a acontecer, tá bom? A família burguesa com necessidade de privacidade, ela começa no final do século XVIII. Antigamente, a família não tinha essa privacidade. Moravam muitas famílias juntas. Aquelas pessoas que tinham criados, os criados moravam juntos, às vezes dormiam no mesmo quarto para poderem servir ali durante a noite, tá? Então, uma das coisas que desgasta muito o casamento e tem a ver com essa proposta, não foi proposta, com essa necessidade extrema de controlar o outro, essa falta de surpresa, essa falta de privacidade. Veja bem, amada, um casamento onde os cônjuges se veem obrigados a falarem tudo um para o outro, não é um casamento, é um confessionário. Não é um casamento, é um confessionário. E o que acontece, amada, com um confessionário? Um confessionário deixa você completamente sem o que a gente chama de jardim interno. Não tem nada resguardado, não tem a sua privacidade resguardada. E veja bem, para os tempos atuais, a privacidade ela é muito importante. É muito importante que cada uma de nós cultive o seu jardim interno. É muito importante que cada homem, no casamento, cultive o seu jardim interno. Tenha a sua privacidade, mantenha a sua individualidade. Se sinta uma pessoa inteira, com direito a vontades, com direito à liberdade. Porque senão, amada, ninguém aguenta. E eu não sei, sinceramente, se esse homem que abandonou, né, que terminou esse casamento de 30 anos com essa mulher que me pediu ajuda, eu não sei se esse homem se sentiu pressionado por 30 anos. Eu não sei o quanto esse homem lutou para modificar o casamento, se é que ele percebia que ele era infeliz por causa do excesso de pressão da mulher. Então, tem um sociólogo alemão do século XIX chamado George Simmel. Já no século XIX, esse sociólogo dizia que o total conhecimento paralisa a vitalidade das relações no casamento. E a pessoa ciumenta está absolutamente a descoberto. Tem uma reserva inesgotável de dons psicológicos latentes. Daí a própria pessoa, ela não pode oferecer todos os seus dons psicológicos latentes porque ela não conhece. Ela não conhece todos os seus dons psicológicos. É como uma árvore. É como uma pessoa, ela é como uma árvore que não pode dar todos os frutos de todos os anos numa só vez. Então, tem árvore como a mangueira, né, que veio da Índia, e aqui no Rio de Janeiro tem muita mangueira. Ela dá a manga no final do ano, no final desse calendário greco-romano que a gente utiliza, ela dá no final do ano. Imagina uma mangueira querer dar frutos de todos os anos em um ano só. Uma pessoa, ela é assim também. Ela não pode oferecer tudo, todas as informações sobre ela, inclusive porque ela não tem. E como eu falei, é muito necessário que ela resguarde características suas, ela resguarde um pouco de quem ela é, para que haja o ânimo da descoberta. Outro dia, eu atendi uma mulher na mentoria individual Sucesso no Amor, mentoria integral Sucesso no Amor individual, é a Mizai. Eu atendi uma mulher
E ela estava me dizendo que era um casamento longo de 28 ou 30 anos. E ela trabalhava durante esses 28 anos de casamento na mesma loja que o marido. Essa mulher, ela não sabia fazer outra coisa a não ser trabalhar, ajudar o marido. E você já imaginou, por maior que fosse a loja deles, eu não acho que seja uma loja pequena, porque eles se separaram, ela saiu do comércio, ele continuou tocando o comércio da família sem ela, e ela não me pareceu mal financeiramente, ela me pareceu razoavelmente bem resolvida. Então, não devia ser um comércio pequeno. E ela ajudava o marido nesse comércio por quase 30 anos. E ela falou que por alguns anos o casamento em crise, eles não conseguiram se acertar e terminaram se separando. E aí é que ela foi estudar, que ela não tinha estudado. Aí ela foi estudar, enfim, fez curso superior e está gostando aí da nova profissão. E depois dessa separação, ela nunca mais conseguiu se relacionar com ninguém. Então, é muito importante observar esses sinais. Será que é melhor para o mistério? Será que é melhor para uma vida interessante do casal? O casal ficar 30 anos morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, passando o dia inteiro juntos, resolvendo problemas de trabalho, tocando comércio. Será que não poderia ter havido um acordo que evitasse o final desse casamento? É claro que se ela ficou perdida, e se ela está perdida amorosamente até hoje, por isso que ela me pediu ajuda, é claro que não era da vontade dela. Mas ele não suportou. E olha outra característica em comum. Ela me disse que ela era muito ciumenta, que ela pegava muito no pé dele. Então, esse casamento, ele virou uma prisão. Esse casamento virou uma prisão. Então, vamos tomar cuidado como a gente olha o casamento. Isso é importante para essa mulher a quem eu estou respondendo, que terminou um casamento, ela não queria terminar, viu o seu casamento terminado por causa de pressão sua, depois de 30 anos, como para quem está casada e ainda pode reformular esse casamento. E também serve para quem, como ela, está sozinha e deseja refazer a sua vida amorosa e deseja se casar novamente. Cuidado, porque a maioria quer reeditar no casamento as relações da sua infância. A maioria quer reeditar no casamento a relação típica de infância, que para quem estuda desenvolvimento humano, sabe que existe aí a fase narcísica da criança, aí pelos 2, 3 anos, e observando criança, você já viu isso, que é meu, tudo sou eu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui também é meu, papai é só meu, mamãe é só minha, todos os brinquedos, todos os objetos da casa, tudo é absolutamente meu. E essa fase de querer ter posse de todos e de tudo, muitas vezes ela vai para o convívio matrimonial e aí fica uma relação de possessividade insuportável. Possessividade insuportável. Toma cuidado com isso.
é uma sensação de desamparo. Se você percebe que não tem a posse completa do outro. É essa sensação de exclusividade, essa sensação de eu sei tudo, eu domino tudo, eu controlo tudo. Isso é uma forma de atenuar a sensação de desamparo. E acha que o casamento é a única forma de realização afetiva. Tem que tomar muito cuidado, porque a nossa afetividade é muito mais ampla do que o casamento. A nossa afetividade, inclusive, e eu vou falar muito sobre isso, ela começa com o nosso auto-amor. Quem não se ama não sabe, quem não sabe se amar não sabe amar o outro. Como se diria antigamente, mete os pés pelas mãos. Deixa eu seguir aqui o meu roteiro, que eu trouxe muita coisa para falar com você. Então, na mudança da mentalidade, houve essa modificação que trouxe a necessidade de felicidade no casamento que não existia. E aí é o seguinte, a necessidade de felicidade que não existia, ela trouxe uma nova dificuldade. Antes de eu falar da nova dificuldade, eu vou aqui saudar Estou fazendo aqui besteira. A Adalgisa, que está aqui comentando por uma das plataformas. Bom dia, minha mentora. Bom dia, Adalgisa. Saudar a Andréia, já saudei. A Nails, como é seu nome, amada? Bota aí. A minha mãe, o Alê, todo mundo que está aí assistindo. Pode fazer perguntas, pode fazer comentários. Se não tiver a ver com o tema e o roteiro que eu trouxe para hoje é grande, eu faço em outro vídeo, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, o casamento que eu falei no início do programa, que tinha a ver com outros interesses e não a felicidade, o casamento, a partir da década de 1940, quando é introduzida na mentalidade coletiva, é introduzido como um elemento sociológico o casamento por amor, a felicidade no casamento, ela passou a ser fundamental. Antes, quando o casamento não era por amor, as pessoas se conformavam. Lembram o que eu falei? Então, a felicidade, a individualidade e a felicidade, ela traz uma mudança fenomenal para as nossas expectativas no casamento. Então, a presença do outro deve favorecer a relação e o crescimento de cada um. Tem uma coisa que eu não falei ainda, mas eu preciso falar. Em nenhum desses 100 e tantos vídeos que eu fiz em quase 3 meses, uma coisa que eu não falei ainda, que eu vou falar, vou até escrever um artigo essa semana sobre isso, é que a gente esquece do seguinte: um casamento, um relacionamento é composto de 3 pessoas. Como assim? Você está falando de trisal? Não, eu estou falando de um relacionamento tradicional. Ele é composto por um parceiro, uma parceira, um homem, uma mulher, uma mulher, uma mulher, um homem, não importa. Mas um relacionamento de casal é composto por 3 pessoas. O parceiro, a parceira e a relação. A relação é uma terceira pessoa. Se você tem uma pessoa que só cuida dos próprios interesses, se você tem outra pessoa que só cuida dos próprios interesses, ou se uma pessoa quer agradar a outra, quer tornar a outra feliz nos seus próprios termos, a relação fica prejudicada. Então, você precisa olhar para
você mesma, você mesmo, você precisa olhar para outra pessoa e ambos precisam trabalhar para o crescimento e para o fortalecimento da relação. Porque senão, essa terceira pessoa, esse terceiro elemento do casamento morre de fome, é desagradado, morre à míngua, morre de depressão, como dizia antigamente no Nordeste, definha e morre. E aí, a presença do outro no seu casamento, no seu relacionamento, ele deve favorecer a relação e o crescimento de cada um. Eu já falei aqui de uma liderança nacional do movimento quilombola que viajava comigo. Eu viajei por esse Brasil profundo, entrevistando curadores, entrevistando líderes de comunidades quilombolas em 1900, continuo eu em 2015. Eu visitei muitos quilombos e tem um livro meu chamado Protagonismo Quilombola por Direitos Sociais. E quem quiser esse livro, é só me pedir o PDF, tá? Ele é um livro lindo, lindo. Eu fiz do jeito que as lideranças me pediram, é um livro lindo. E esse líder, ele conversava muito comigo sobre relacionamentos, porque sabia da minha especialidade, e outras pessoas também conversavam muito, e a gente às vezes passava tempo em barco na Amazônia, e às vezes chovia, e tinha que parar e ficar esperando a chuva passar, e a gente se hospedava do jeito que dava, e acabava conversando muito sobre amor e relacionamentos. E ele dizia uma coisa muito interessante, que ele dizia: doutora Carla, existe mulher que é âncora e existe mulher que é motor de popa. Ele estava falando porque ele era jovem, tinha 30 e poucos anos, mas já tinha terminado um casamento e deixado 4 filhos, já estava no Mato Grosso do Sul, já estava morando no Piauí, com uma outra mulher e queria ter filhos com ela, e de fato teve. Pelo menos uma gravidez eu acompanhei. E qual é a mulher âncora? É a mulher que prende. Ele falou assim, ele falava, é a mulher que prende num lugar. Ela prende o outro no lugar. E aí o seu barco, ele era pescador, e o seu barco não consegue andar. E a mulher motor de popa é que ela, estando no seu barco, ele não só anda, mas ele vai mais rapidamente, ele vai para todos os lugares e a pescaria é melhor para todo mundo. Então, essa mulher âncora é uma mulher que não tem futuro no casamento de um homem minimamente saudável. Por quê? Porque ele se sente preso. E como se deseja, na nossa cultura, ainda se deseja casamentos longos e estáveis, o que é que acontece? O cara pensa, o homem pensa, meu Deus do céu, eu vou passar o resto da minha vida com o meu barco encalhado, preso, aqui nesse trechinho, totalmente limitado para tudo, porque eu estou com uma âncora pesada que não deixa o meu barco navegar. A pessoa, quando percebe a impossibilidade de ter a liberdade, ela se desespera e ela termina um casamento até de 30 anos. Então, é necessário favorecer o crescimento do outro. É necessário entender as necessidades do outro. É necessário entender as necessidades da relação e levar isso a sério. Não interessa qual é a sua fantasia. Se você tem a ferida narcísica da posse, do autoritarismo, de que tudo é meu, tudo é para mim, é tudo de acordo com o que eu quero,
vá se tratar. Não é depositando em cima do parceiro toda essa carga, desgraçando a vida do parceiro, desgraçando a relação, que você vai se resolver. A sua vida afetiva é para além desse casamento. Então, é fundamental para a criança que ela se sinta amada, que ela se sinta respeitada. E é fundamental para o adulto que ele se sinta amado, que ele se sinta respeitado. Só que as necessidades são diferentes. Cada pessoa adulta tem a sua própria vida para dar conta, amada. É muito pesado você querer dar conta da sua vida e da vida do outro. E vocês ainda têm uma terceira vida, que é a vida da relação. Cuidado com o excesso de concessões. Cuidado com essa fantasia de que é necessário ceder em tudo. O que as ciências do comportamento mostram, e tem uma terapeuta familiar que eu trouxe aqui para dialogar com você, chamada Virginia Sapir. Ela é uma terapeuta familiar famosa, americana. Ela diz que quando você cede demais no casamento, quando você faz concessões demais, você tem uma sensação de fracasso muito grande e, no fundo, você fica irritada com a outra pessoa, você fica com raiva da outra pessoa porque você vive contrariada, você abre mão do que é importante para você. E aí, quais são os sentimentos que vêm, que ela observou em décadas de trabalho como terapeuta familiar? Fracasso, desprezo e desvalorização. E acaba virando cada um por si. E o que é pior, essa fantasia de que o casamento só é bom se você conhece um do outro, tudo um do outro, você faz com que duas coisas tornem você a pessoa mais desinteressante do mundo. Já imaginou o que é você estar casada com a pessoa mais desinteressante do mundo? Por quê? Porque tem duas coisas que tornam uma pessoa muito desinteressante. É quando ela se torna tediosa. Você se torna uma pessoa tediosa. Por quê? Porque é previsível, porque é aquela chatice, é aquela mesma conversa. Você não cresce, você não se transforma, você não traz nada de novo daí de fora dos estudos, do trabalho, do seu convívio social, da sua contribuição humanitária, da sua vida comunitária. Você não traz absolutamente nada de novo. Você fica ali, olhando para a vida do outro, enchendo o saco numa eterna carência, querendo porque quer que o outro preencha todas as suas carências. E ainda quer porque quer que o outro dedique todo o tempo, toda a vida, inclusive a sua mente, diga tudo para você e você diz tudo para o outro. Então, você vira uma pessoa tediosa. De novo, você vira uma pessoa tediosa. E sabe qual é o sinônimo de pessoa tediosa? É pessoa chata. É chato. O chato, ele pode ser bonzinho. O chato, no geral... Olha a Márcia aí, acho que está com a cabeça fervendo pelo emoji que ela mandou. O chato, bom dia, Márcia, bom dia, Lê, bom dia, Andréia. O chato, ele é tedioso, ele é uma pessoa gosmenta, ele é uma pessoa desinteressante. Geralmente ele é bonzinho, geralmente ele é simpático, mas ninguém entrega a sua vida, entrega os melhores anos da sua vida para uma pessoa chata. Se entrega é porque é codependente e não consegue sair. Se é codependente, é doente. Então, pelo amor de Deus, se você... E aqui tem gente que eu estou vendo que está sozinha,
Pelo amor de Deus, cuida da sua vida, coloque a sua vida amorosa e os seus relacionamentos amorosos no devido lugar. Não se torne uma pessoa tediosa, não se torne uma pessoa chata, porque o tedioso, ele não tem nenhuma atração. Aliás, não só eu, como muita gente, tem horror de pessoa tediosa, horror de pessoa que quer sempre a mesma coisa, que quer sempre as mesmas coisas, que não cresce. E outra coisa, é uma pessoa previsível. Já falou tudo, já sabe tudo, a sua vida é aquela mesmice, é aquela chatice, a pessoa é uma chata. Ela é desagradável, não é que ela seja má, ela é muito boazinha, mas ela é tediosa e ela é previsível. Qual é o casamento que se mantém feliz quando você é casada com a pessoa mais desinteressante do mundo? E o mistério, e o desejo, e a alegria da novidade. E hoje em dia, como os casamentos são feitos por amor, os casamentos são desejados para a felicidade, para aumentar a felicidade. Se a pessoa se vê infeliz e não vê jeito das 3 pessoas da relação evoluírem, ele, no caso da mulher que eu estou respondendo, ele, a mulher e a relação, a única maneira de sobreviver é terminar. Então, cuidado, mantenha a sua privacidade. Não torne o seu casamento um confessionário. Cuidado, pelo amor de Deus. É necessário você trabalhar pela relação para que o casamento seja satisfatório. Eu trouxe agora uma escritora americana chamada Laura Kipnis, que ela diz que quando o casamento vira trabalho, quando o desejo é organizado por contrato, com a contabilidade registrada, tudo vira um grande trabalho no casamento. Cuidado para não tornar essa relação enfadonha, um trabalho. Cuidado para não ir para o casamento, cuidado para não ir para um relacionamento como com a mentalidade do amor romântico da Idade Média, achando que o outro é propriedade sua, achando que o outro vai satisfazer todas as suas necessidades, achando que você não ter uma vida interessante vai tornar o outro exclusivo seu para o resto da vida. Pelo contrário, ele vai querer fugir de você. Ele vai querer ter uma vida mais interessante, porque todo mundo merece. Todo mundo merece. Então, voltando aqui para o mito do amor romântico, o confinamento da pessoa, ela torna o casamento uma prisão, pelo amor de Deus. Trouxe também o José Ângelo Gaiarsa, né? Um grande terapeuta, ele vivia nos programas de televisão. Eu li muitos livros dele, eu assisti muito Gaiarsa na televisão e ele ajudava muito as pessoas. Ele dizia que 2%, que ele achava que 2% dos casamentos eram bons, 80% eram 20%, claro, né? Que eram aceitáveis, que dava para levar e tal. E 80% eram de precários para péssimos. E aí a vida em comum era muito ruim para a maioria das pessoas, segundo a observação do Gaiarsa, tá? Gaiarsa chegou a 80 e poucos anos, né? Já faleceu há alguns anos. Ele é de gerações anteriores à minha.
Hoje em dia é muito mais fácil as pessoas se separarem, é muito mais fácil as pessoas acreditarem que podem reconstruir a sua vida. Mas antigamente se ficava infeliz, sim. Então, cuidado com crenças equivocadas. Hoje em dia, a gente chama de crenças limitantes. Cuidado, e eu vou terminar com essa lista. É comum o casal abrir mão desde o namoro. Inclusive, eu atendi, nós estamos em fevereiro, eu atendi em janeiro, uma mulher assim, que eu tentei convidá-la à reflexão de que isso não deu certo no primeiro casamento e não daria certo no próximo. Que, inclusive, ela me procurou para falar sobre o marido que tinha um namorado, que tinha já de 7 anos, há 7 anos ela namora esse homem, uma relação simbiótica com a mãe, como é que ela podia ajudar. E eu percebi que ela não estava preparada para um casamento saudável, porque ela me disse que para estar casado com ela tem que abrir mão de tudo. Ela disse: ai, Carla, eu já criei a minha filha, a filha dela tinha 20 e poucos anos, está até cursando psicologia, já mora sozinha. Ela disse: eu criei a minha filha mais de 10 anos sozinha, e agora eu quero que a pessoa viva para mim. Eu já não tenho mais minha filha em casa, ela já mora sozinha, eu quero que a pessoa viva só para mim. Eu falei: ih, caramba, olha a fórmula do fracasso de novo, aí saltando aos meus olhos. E eu quis colocar isso para ela, e ela não gostou, mas é minha obrigação como mentora dizer: isso não vai longe. Você não pode ser... Lembra do cemitério? Tem que lembrar de escrever essa semana esse artigo. De Jardim da Saudade a Jardim de Delícias. Jardim da Saudade, não sei, no resto do Brasil, é um cemitério que... os túmulos ficam na grama, que tem flores, você não vê aquelas catacumbas cinzentas, né, dos cemitérios tradicionais, com imagens enormes de santos, de anjos, de cruzes, aquela coisa fantasmagórica, deprimente. O Jardim da Saudade é um cemitério mais light, né? Que eles tentam fazer um jardim, mas é um cemitério. E os Jardins das Delícias é aquele que tem rios, cachoeiras, lagos, flores, plantas, é aquele que é cheio de vida e é cheio de animais. É cheio de abelhas, borboletas, tem muito beija-flor, tem muita variedade. E esse jardim é um jardim delicioso de ficar, porque você não tem tédio. Você não tem tédio. É cada dia uma delícia, cada dia uma nova flor, cada dia, ou às vezes em vários momentos do dia. Dizem que os lírios, eles florescem rapidamente, e aí eu tenho que estudar essa parte para trazer essas metáforas, e você pode... Dizem que tem lírio que floresce em 1 hora, né? Então, é um botão fechado ali, insignificante, e em 1 hora uma bela flor se abre. E eu gosto muito de lírios, então, quando fala de lírios, me interessa. Então, que você seja um jardim das delícias, que você não seja, amada, um cemitério, o cemitério da pessoa que se relaciona com você. Então, voltando aqui para o nosso roteiro, revise as suas crenças acerca de relacionamento amoroso. Porque senão você vai virar uma carcereira do outro. Cuidado com a ideia do amor romântico, em que os dois se isolam numa cabana e vivem felizes para sempre. Isolamento é prisão, pelo amor de Deus, esquece isso. Esquece isso, essa relação simbiótica, ela é a ilusão de que você é uma pessoa incompleta. A relação simbiótica, ela vem da ilusão de que
eu já falei disso, tem um programa só sobre isso, desse mito grego dos seres separados, cada um com uma asa, e que só vão voar na vida se estiverem juntos. Isso é fantasia, isso é mitologia para aprisionar você ao conceito de alma gêmea. Alma gêmea não existe. Existem muitas almas que podem, em relacionamento com você, serem mais felizes e você ser mais feliz nessa relação. Existem almas gêmeas, almas possíveis, tá? Eu vou resgatar o título do programa em que eu falo sobre isso, tá? Vou fazer um tutorial aí de links e resumos para indicar certinho, porque já são mais de 100, e aí eu entro de surpresa, e cada hora eu testo um horário, uma coisa, não tem como se lembrar. Então, cuidado com essa relação simbiótica que os dois se transformam em um só. Isso não é possível e isso não é desejável, porque uma pessoa se torna tediosa e previsível para a outra. E isso é cemitério do amor, cemitério da felicidade. Lembra que desde 1940 o casamento é lugar de felicidade. Então, reformula a sua mentalidade, reformula tudo aquilo que você tem de expectativa de vida a dois. E vai lá no meu Instagram, onde tem o post que eu respondo a ela. E ontem, além de ter respondido a essa pergunta, meu casamento de 30 anos terminou por causa de pressão minha, eu pressionei demais ele. Então, vai ver a minha resposta, faz os seus comentários, me faça os seus pedidos que eu vou atendendo. O programa Falando de Amor vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta. Eu estou testando aqui os horários, mas ele fica gravado e você pode assistir no horário que você quiser, pela plataforma que você quiser. Então, temos que reformular as expectativas que nós temos com relação à vida 2. E para as mulheres, cuidado com o grude, cuidado com a falta de instrução. Quanto mais instruída é uma mulher, mais ela é interessante para os homens interessantes. Ela traz conhecimentos, ela traz crescimento sobre si mesma e sobre a cultura da humanidade, sobre o conhecimento construído da humanidade. É uma mulher que traz novidades sobre si o tempo todo, que traz novidades sobre a sua vida, que traz novidades sobre a humanidade. Então, amada, se torne primeiro uma mulher interessante para você mesma. Se valorize. Acabou um relacionamento, não sai correndo em aplicativo para logo arranjar homem, seja ele do jeito que for, qual for. Basta estar sozinho querendo um relacionamento. Sendo você a mesma mulher que do término do casamento, você corre um grande risco de repetir os mesmos erros, os mesmos equívocos e sofrer e nem saber por que está sofrendo. Então, dá uma pausa, segue aí, estamos no mês do novo amor, segue todas as minhas postagens no Instagram, segue os meus vídeos, os programas, se quiser mentoria individual, faz uma entrevista gratuita comigo, clica na minha bio do Instagram, tem lá o link da entrevista individual, a gente agenda, tá? E aí sim, você se transformando numa versão melhor, você é multipotencial, você tem várias possibilidades de transformação, você se tornando uma pessoa mais feliz, com autoconhecimento atualizado. Quem é você depois desse casamento? Quem é você nesse tempo que você está sozinha? O que você quer da sua vida? E aí sim, eu vou conduzindo você, eu vou trazendo para você conhecimentos fundamentais, amada, para que você atraia outro tipo de pessoa, tenha clareza de outro tipo de que outros tipos de relacionamentos são possíveis. E todos eles, de acordo com a pessoa que você se tornou,
podem levar você a ser feliz, do que você não abre mão, mas a felicidade é fundamental. Então, você não pode querer ser feliz no casamento se tornando a carcereira do outro, que quer a sua individualidade preservada e quer sim a sua felicidade, com ou sem o casamento. É possível ser feliz, sim, e é desejável que você seja feliz, para que você vibre num nível tão alto que você atraia não abusadores, não atraia mais cafajestes, não atraia mais pessoas com graves doenças psiquiátricas. Você atraia pessoas felizes que querem uma vida mais feliz, dividindo a sua intimidade com o outro. Não toda a intimidade, mas uma intimidade crescente. Não todos os frutos num ano só, frutos liberados gradativamente. E assim com esse mistério, e assim com essas novidades, e assim com essa felicidade construída na relação gradativamente, de uma forma estudada, de uma forma consciente, não baseada na ignorância das fantasias da Idade Média, não baseada na ignorância das fantasias dos contos de fada, e sim na realidade, e sim no amor possível e desejável de ser vivenciado hoje, amanhã e depois. Coloca aí seus comentários, me manda no direct, que eu vou respondendo. É um prazer estar com você. O amor que habita em mim saúda o amor que habita em você. Beijão no seu sagrado coração. Fique com Deus.